Era uma família feliz, os Wiley, em Arcadia, Califórnia, nos Estados Unidos. Um homem chamado Clark e sua mulher Irene formaram uma família muito linda, com 3 filhos, em meados de 1950. Irene era parcialmente cega e Clark era conhecido por seu desequilíbrio mental. Vocês já viram onde essa história vai parar, né? O filho mais velho, John, vivia com o casal, mas os outros 2 filhos morreram muito novos. Um morreu durante o parto por conta de complicações, e o outro bebê foi abandonado em uma garagem fria pelo pai, quando ainda era bebê. Em 1957, no dia 18 de abril, nasceu a 4ª filha do casal, que recebeu o pseudônimo de Jenny, ou Jenny, ou Jenny. Pouco após de completar 1 ano e meio de idade, eles levaram ela para o médico. Esse médico diagnosticou ela como retardada e informou os pais que ela seria um pouco lenta para aprender a falar, entre outras coisas. Atualmente a gente sabe que um diagnóstico assim significa encha essa criança de estímulos e oportunidades para aprender, e ela vai poder viver normalmente. Mas o Clark não sabia disso e ele pensava exatamente o oposto disso. Algumas fontes que contam a história de Jenny dizem que Clark era super protetor e por isso fez tudo o que fez com a filha. Outras histórias dizem que ele era apenas louco e que ele só queria punir a filha por ter nascido desse jeito. Quem diz que ele era super protetor justifica isso por conta da morte da mãe de Clark, que foi atropelada e que, portanto, ele teria uma necessidade de proteger Jenny. Enfim, ele amarrou ela, lembrando que ela tinha um pouco mais de 1 ano e meio de idade, em uma camisa de força improvisada, em cima de uma cadeira, banquinho, como se fosse um troninho, um vaso sanitário pequeno, que eles deixavam lá, longe de todo mundo, num canto da casa. Isso durante o dia, porque à noite ela era colocada e presa dentro de um berço com barras de aço. Isso quando não esqueciam ela sentada na cadeira. Isso por si só já é absurdo, mas tem mais. Toda vez que ela ia falar, o Clark batia nela, tanto com tapas quanto com objetos como varas, a proibindo de se comunicar através da fala. E toda vez que alguém como Irene ou John, a mãe e o irmão, tentasse falar com ela, o Clark os proibia, mantendo-a sem qualquer contato linguístico até em torno dos 13 anos de idade. Por não saber comunicar suas vontades, a única forma de ela receber atenção e de ser ouvida era gritando e chorando, assim como um bebê. E o seu pai não ficava nada feliz com isso e batia nela novamente porque ele não gostava muito de barulho. Quando ela era alimentada, que não era uma coisa extremamente frequente, ela era alimentada apenas com líquidos, o que fez com que ela não aprendesse a mastigar também. Tá, mas e daí? Aos 13 anos ele se tocou que ela já estava muito velha e que estava na hora de libertar ela para ela viver uma vida normal? Óbvio que não. A Irene, a mãe de Jenny, fugiu de casa e levou a Jenny junto. Só que ela tinha um problema muito sério de vista, ela era parcialmente cega e ela não enxergava direito. Então ela foi em direção à assistência social para conseguir receber o dinheiro da pensão por invalidez. E ela acabou se deparando com assistentes sociais que participavam de um centro de ajuda a crianças que sofriam abusos. As autoridades ficaram extremamente abismadas com tudo que viram na Jenny. Perceberam que ela apenas conseguia balbuciar palavras como stop, mom, blue, que ela não tinha controle sobre a saliva, ela vivia babando e que ela estava extremamente desnutrida, pesando em torno de 26 quilos. Ela também urinava e defecava na frente de todos quando ficava estressada. Primeiro porque ela não entendia que ela precisava ir ao banheiro para fazer isso, porque ela passou a vida inteira amarrada a uma cadeira. Mas também porque ao se estressar era como se fosse um mecanismo de defesa dela. Além disso, ela se masturbava em público e cuspia em todo mundo. No final das contas, o Clark foi preso, mas no dia do seu julgamento ele se suicidou com um tiro e deixou um bilhete escrito, abre aspas, o mundo não vai compreender, fecha aspas. Obviamente, o fato de uma pessoa de 13 anos não conseguir se comunicar, nem ter controle sobre si mesmo, chamou a atenção dos cientistas, que até então até sabiam que o desenvolvimento da linguagem não era algo inato, mas não sabiam exatamente o quanto prejudicial era não ter
estímulos na infância. Por conta de seus comportamentos, Jenny recebeu o apelido de criança selvagem. Mesmo adulta, ela enfrentou diversas dificuldades, tanto para entender a gramática como para formular umas frases mais complexas. Imagina assim, se pra gente que tem contato já com um idioma desde pequenos e quando vamos aprender um novo idioma, nos deparamos com dificuldades, imagina pra ela que nunca teve nenhuma estimulação e quando tentava, era punida por isso. Algumas áreas do cérebro dela não foram propriamente desenvolvidas, o que dificultou esse desenvolvimento tardio. Isso sem contar que quando criança ela já tinha recebido um diagnóstico de que ela seria lenta para aprender a falar. Os abusos sofridos por Jenny provocaram nela diversos traumas e fizeram com que sua vida social fosse muito difícil também. Apesar disso, ela conseguiu superar uma boa parte deles, mesmo depois de 5 anos não tendo sido capaz de conseguir desenvolver a linguagem como um todo, ela conseguiu se tornar capaz de viver sem a sua mãe, que morreu em 2002 ou 2003. Tem essa informação meio assim. Mas ela ainda precisa de ajuda de outras pessoas para muitas coisas. Hoje ela ainda está viva com 63 anos e não se sabe exatamente onde ela está, porque o governo fez um bom trabalho até em esconder ela e preservar a sua identidade, inclusive dos estudiosos. Apesar de ter sido um dos piores casos de abuso noticiados, o caso de Jenny mudou o rumo da neurociência da linguagem. Na época, sabia-se que existia um período crítico em que as crianças precisavam desenvolver a linguagem ou depois elas não conseguiriam. Mas naquela época acreditava-se que simplesmente não era possível desenvolver depois daquele período. Jenny chegou para corroborar a primeira ideia de que você tem um período crítico e que depois desse período fica muito mais difícil. Mas ela também chegou para dizer, não é bem assim, nós podemos desenvolver a linguagem mesmo após esse período crítico. E aí entra a maravilhosidade do cérebro. Apesar de todos os traumas e abusos que ela sofreu, o cérebro dela teve neuroplasticidade para conseguir lidar com isso de certa forma, permitindo que ela conseguisse aprender a se comunicar mesmo depois de todas as suas dificuldades e que aprendesse a conviver socialmente também. Se não fosse a neuroplasticidade, ela continuaria exatamente como um bebê de 1 ano e meio. Se você quer conhecer mais histórias bizarras da neuropsicologia, deixa aqui nos comentários ou deixa o seu curtir para ficar sabendo que você gostou desse vídeo. Lá no meu Instagram eu faço enquetes para saber quais vídeos você gosta mais. Então me segue lá para que você também possa dar a sua opinião. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau!